Você, em algum momento da sua vida, já assistiu algum filme dos estúdios Pixar? Ao assistir, já notou que existem alguns objetos escondidos que se repetem em muitos filmes ou remetem a outro filme do estúdio? Essas pequenas aparições são chamadas de easter eggs. Easter egg é o nome dado a pequenos segredos que os criadores escondem em seus programas, séries e filmes. Nos filmes Disney e Pixar, esses easter eggs são muito comuns e é possível encontrar pelo menos um em cada filme. Por conta disso, alguns fãs começaram a criar teorias dizendo que estas aparições comprovam que alguns filmes podem estar no mesmo universo, mas em tempos diferentes. Alguns dos easter eggs mais comuns são a Wanda Pizza Planet, a Bola Luxor, imagens de outros personagens do estúdio que não estão nos filmes, entre outros. A teoria tem seu início no filme Valente, onde a princesa Merida descobre o fogo fato, que é uma espécie de magia. No decorrer do filme, sua mãe é transformada em um urso por uma bruxa, que misteriosamente desaparece através de portas de madeira. Descobrimos então que é essa magia que explica o motivo de animais e objetos inanimados poderem se comportar como humanos. Eventualmente, a magia do fogo fato não só dá características humanas a animais e objetos, mas também leva ao nascimento de super-humanos, que passam a manter a ordem no mundo. Ô, Mel! O que é? Cadê o meu uniforme? O quê? Cadê o meu uniforme? Logo sendo vistos como heróis. Bochecha. Bochecha? Meu nome não é Bochecha! Mais conhecido como vilão Síndrome, um humano comum que queria tornar-se super desenvolveu duas maneiras de aniquilar os super-heróis. Um robô, que durante a batalha analisa as fraquezas de seu oponente e se reprograma para sempre conseguir destruí-lo, e a Zero Point Energy. Zero Point Energy. Uma energia eletromagnética, porém, a teoria é de que Síndrome não controlava as máquinas, mas sim era controlado por elas, que tinham como propósito destruir sua maior ameaça, os humanos superpoderosos, deixando o resto de sua população vulnerável e assim facilmente controlável. Os brinquedos aprendem a absorver e extrair energia da Zero Point Energy, já que ela viaja em comprimentos de onda. Os primeiros sinais de vida dos brinquedos estão presentes devido a proezas tecnológicas de Síndrome. Em Toy Story 2, os brinquedos aprendem que o amor humano é outra fonte de energia sobre a qual eles prosperam. Estes brinquedos descobrem que pode ser perigoso seu isolamento dos humanos. Neste filme, começamos a ver que eles questionam seu propósito na vida. Por exemplo, Jessie, uma boneca, ressente sua antiga dona Emily por tê-la abandonado quando começou a crescer. Porém, o ressentimento em relação aos humanos não era apenas carregado por objetos inanimados. Você nunca esquece crianças iguais a Emily ou Andy. Mas elas esquecem você. Mas também por animais. Em Procurando Nemo, descobrimos que os peixes são incrivelmente avançados. Nemo! Ele encostou no popô. E vemos que os seres humanos estão poluindo a terra e utilizando os animais para experimentos. Teorias alegam que Dory foi um dos animais vítima desses experimentos, e é por isso que ela sofre de perda de memória recente. É que eu sofro de perda de memória recente. Mas em Procurando Dory, podemos observar que isso não é verdade, e que ela, desde pequena, tem problemas de memória. Eu sofro de perda de memória recente. Mesmo que Dory não tenha sido testada e a teoria não se encaixe aí, ainda há sinais de insatisfação em relação aos seres humanos, que enjaulam os animais. Aos seres considerados irracionais, começam a pensar e ser mais curiosos, carregando cada vez mais características humanísticas. Em Ratatouille, Remy descobre seu amor por cozinhar e exibe muitos traços humanos. Ele anda em duas patas, limpa as mãos, lê e cozinha. Esta é a primeira vez que vemos uma interação pessoal entre humanos e animais. Mas pode-se notar que este convívio esconde algo a mais: o desejo de animais de controlar os humanos. Remy controla Linguini porque ele não sabe como cozinhar. Vemos que o clã de ratos de Remy não aprova os humanos e sente medo e ódio em relação a eles. 3 anos depois, no âmbito de Toy Story 3, observamos que os brinquedos já passaram por uma longa trajetória com sua convivência com os humanos. Contato este que, em algumas situações, eram abusados fisicamente e emocionalmente. Lotso, o urso,
Odeia os humanos porque diz que eles os usam e os descartam, como se eles não fossem nada. Ele começa a tentar cuidar de sua própria espécie. Isso fornece ainda outra razão pela qual os objetos inanimados também estão prontos para assumir o controle. Carl e Ellie, do filme Up, planejam viver em solidão e, segundo a teoria, escrevem uma carta para Andy e, embora não haja nenhuma prova ou comprovação, alguns fãs acreditam que nesta carta o casal diz para que o menino se livre de seus brinquedos, pois Carl e Ellie descobriram sobre o plano dos objetos para controlar a todos, e é por este motivo que buscam isolamento. Depois da morte de sua esposa, Carl é forçado a desocupar a sua casa para uma empresa chamada By and Large, que está expandindo a cidade. Esta corporação é a principal causadora de poluição da Terra e de aniquilar a vida em um futuro distante. Durante uma aventura, Carl descobre que os animais podem se comunicar com os humanos através de um mecanismo desenvolvido por Charles Mantz. Late. E aí? O quê? Que vê a amargura dos animais e começa a treinar um exército de cães. Este é o começo do ponto de inflexão entre animais e humanos. Anos depois, a disputa entre animais e humanos começa, mas não é retratada em nenhum filme. Quando os animais se levantaram contra os humanos para impedir as atrocidades contra o planeta, as máquinas ajudam os humanos para ganhar sua confiança, possibilitando assim que vençam a guerra. No entanto, com essa ajuda, acaba desbalanceando o equilíbrio que havia no planeta. Por isso, as máquinas acabam enviando os humanos que restaram para o espaço em uma nave chamada Axion. Todas as outras máquinas foram deixadas para trás para povoar o mundo e administrá-lo, como mostrado no filme Carros. Sabemos que a franquia de Carros se passa no planeta Terra, pois em Carros 2, os carros viajam para a Europa e Japão, comprovando que o cenário é o mesmo planeta em que todos os filmes da Pixar se passam. O filme também mostra que não há seres humanos em todo o planeta. Porém, suas tradições e construções permaneceram. Neste momento, há uma crise de energia, visto que o petróleo é a única fonte de energia utilizada para os carros, mesmo sendo perigoso e poluente. A Allinol Corporation, um braço da empresa By and Large, estava usando a energia verde como catalisador de combustíveis para afastar os carros das fontes alternativas de energia que podiam exterminá-los. Este combustível limpo poderia ter sido utilizado como forma de ajudar a despoluir o ar. Obrigado, Mel. É muito bom estar aqui. É o seguinte, o petróleo custa uma fortuna. A poluição está cada vez pior. Gente, peraí, é combustível fóssil. Fóssil de dinossauros mortos. E todos sabem o que aconteceu com eles. Energia alternativa é o futuro. Confia em mim, Mel. Depois do Allinol em ação no Grand Prix Mundial, ninguém mais vai querer saber de gasolina de novo. O que aconteceu com os dinossauros? Existe uma contradição deste filme com a teoria, onde, em uma cena com troféus de corrida, pode-se notar que as datas neles contidas são de 1951 a 1954, o que significa que o filme não se passa no futuro, mas sim no passado. A Terra ficou inabitável por centenas de anos, devido à poluição causada pela By and Large, a corporação que assumiu o mundo. O Wall-E é a única máquina que restou na Terra, depois dela ficar sem recursos mesmo para os carros. Ele sobreviveu porque é fascinado pela cultura humana, e também por sua amizade com uma barata. Que ajudou a manter sua personalidade. Os robôs que estão na Axion mostram que as máquinas desenvolveram um propósito para a dependência que os humanos têm deles. Wall-E e Eva, um robô pela qual ele se apaixona, resgatam a raça humana de um estado vegetativo a qual foram submetidos, e as pessoas que estavam na nave voltam para a Terra. Durante os créditos de Wall-E, vemos um sapato que contém uma última semente dentro de uma bota. Ela cria raízes e se torna uma árvore poderosa, que aparece novamente em vida de inseto. Filme que se passa tempo depois do resgate de Wall-E. Os insetos têm uma vida útil mais longa neste filme. Antes, uma formiga poderia durar apenas 3 meses. Já em vida de inseto, essas formigas sobreviveram a um verão inteiro. Uma formiga até afirma que se sente com 70 anos novamente. Me sinto com 70 anos de novo. Isso indica que as formigas se tornaram mais resistentes devido à evolução e genes mutantes. Em um certo momento, uma formiga fala para Flick não sair da ilha, pois há cobras, pássaros e insetos maiores. Nunca saímos da ilha. Nunca. Há cobras, pássaros e insetos maiores por lá. Eles não mencionam humanos, porque há poucos deles para torná-los perigosos o suficiente para os insetos. No entanto, um garoto supostamente arrancou as asas de um inseto desabrigado. Mais tarde, em um futuro distante, os animais começam a evoluir, tornando-se as espécies dominantes. Centenas de anos após Wall-E,
os animais começaram a mudar devido aos resquícios de radiação deixados na Terra pela By and Large. Estes animais evoluíram para monstros e acidentalmente apagaram os humanos da face do planeta. A Universidade Monstros foi fundada em 1313, isto é datado através de um calendário dos monstros, e não no calendário humano, e mostra que aconteceu quase 1400 anos depois de vida de inseto. Na Universidade Monstros, eles ensinam falsamente aos monstros que os humanos são tóxicos e de outra dimensão. Crianças humanas são extremamente tóxicas. Por isso, não existe nenhum contato com os humanos, e tudo que é relacionado a eles é considerado ruim. E como vai o Jorge? Excelente! É uma beleza trabalhar com esse grandão. Manda as portas, Charlie. Hoje eu tô cheio de gás. Nós somos como irmãos. 2319! Nós temos um 2319! Alerta vermelho. Jorge Sanderson, por favor, permaneça imóvel. Prepare para descontaminação. Pouco tempo depois do que é relatado em Universidade Monstros, os monstros e as máquinas percebem o seu erro em se livrar dos humanos, desta vez para sempre. Mas já era tarde demais. Eles finalmente percebem que os humanos eram sua fonte de energia e que precisavam deles para sustentar a vida. As máquinas ajudam a resolver isso, permitindo que os monstros usem as portas para viajar no tempo, até a época em que ainda existiam humanos. A partir daí, surge um curso na Universidade de Monstros, que tem como propósito ensinar os monstros a assustar as crianças, e assim gerar energia através de seus gritos. O susto de uma criança, como é mostrado no filme Monstros S.A., é a principal fonte de energia utilizada nas cidades. Durante um dia de trabalho na fábrica, uma menininha chamada Boo atravessa uma das portas de viagem no tempo e vive por um breve período no mundo dos monstros. Boo cria uma relação afetiva com um monstro chamado Sully, porém, os dois são obrigados a romper com a amizade, pois a menina precisa retornar para o seu tempo e para a sua família. Adeus, Boo. Gatinho. Mas a teoria afirma que Boo nunca superou a separação entre ela e Sully e acabou ficando obcecada em descobrir o que aconteceu com ele. Ela lembra que as portas são a chave para encontrar Sully. Mais tarde na vida, ela descobriu como viajar no tempo, utilizando as portas de madeira e volta para a fonte de toda a magia, o fogo fato, e cria magia para encontrar Sully usando madeira. Boo deixa evidências de suas viagens no tempo no filme Valente. 2 esculturas escavadas em madeira. Elas eram Sully e um caminhão de pizza, as 2 coisas que ela mais ama na vida. Embora ela saiba viajar no tempo, ela não sabe como determinar o período de tempo que ela vai. Portanto, é a Boo quem deixa os easter eggs em todos os filmes da Pixar, pois ela passou acidentalmente por diferentes tempos da história tentando reencontrar o seu amigo Sully. Gatinho.